Este vídeo faz parte da série Empresas e Patrões Cúmplices da Ditadura, que mostra as violações de direitos cometidas pela Aliança Empresarial Militar que governou o Brasil entre 1964 e 1988. Muitas empresas continuaram violando direitos e conspirando contra o sistema democrático brasileiro. Investigada por cumplicidade com os órgãos de repressão da ditadura brasileira, a Petrobras foi um modelo de estrutura de vigilância e repressão nas empresas, sejam essas públicas ou privadas, replicado Brasil afora durante o regime empresarial militar, entre 1964 e 1985. Ainda que a presença de militares na empresa possa ser observada anteriormente, a partir do golpe de 64, esse processo se acentua e assume novo sentido, lastreado nos preceitos da doutrina de segurança nacional. As prisões de petroleiros, os casos de tortura e as demissões sumárias, evidentes nos primeiros anos da ditadura, vão cedendo espaço às práticas sistemáticas e estruturadas de perseguição política e controle da ação sindical. Entendida como uma estatal-chave para a segurança nacional, a Petrobras foi institucionalmente integrada ao sistema de vigilância da ditadura. Coordenadora da investigação, Lucy Prawn afirma que a estrutura de repressão organizada no interior da empresa confunde-se com a estrutura de repressão do Estado brasileiro. A empresa que o nosso projeto tem como objeto, né, que a gente está investigando, é uma empresa de um ramo bastante importante, né, e que tem um peso muito grande na economia mundial, inclusive, que é do ramo do petróleo. Né, é a Petrobras, é uma empresa da década de 50, estatal, né, organizada, fundada, né, ali na década de 50 aqui no Brasil, e que, num contexto da economia mundial, que é um contexto do uso cada vez maior dessa matéria-prima, aí, que é o petróleo. Se a gente pensar do ponto de vista da pesquisa, né, do período que a pesquisa está abarcando, ela está no centro das preocupações da ditadura, porque ela é entendida pelos militares como uma questão chave para a segurança nacional. A empresa ela tem a presença de militares em cargos de comando já no período anterior à ditadura, mas há uma diferença qualitativa desse processo do período ditatorial, porque essa ocupação dos cargos militares, para além de se expandir, então há uma expansão disso, ela se dá em base a uma lógica da doutrina de segurança nacional. Já ali no período do golpe, nos dias subsequentes ao golpe, ela institui uma comissão geral de investigação que promove inquéritos, que investiga essas pessoas, ela infiltra militares nas unidades da empresa, né? Esses militares infiltrados nas unidades da empresa, eles fazem relatórios, né, indicando listas enormes, extensas, de trabalhadores supostamente subversivos, contrários ao ideário da chamada revolução, né? E esse pessoal é perseguido, seja com prisão, né, seja com demissão, né, e perseguido, inclusive, mesmo os demitidos e presos, perseguidos posteriormente, né, nas chamadas listas sujas. E no período que termina o funcionamento dessa Comissão Geral de Investigações, e ela dá um relatório lá com quem esses militares acham que tem que ser demitido e processado, etc., se consolida um sistema regular de monitoramento, de vigilância, de perseguição dos trabalhadores. Esse pessoal que é perseguido e que é preso, inclusive, no período imediato ao golpe, a gente tem notícias, depoimentos de trabalhadores de ficarem trancados em salas dentro da refinaria, de serem presos dentro da refinaria, né? E no caso da Bahia, de uma corveta que serve como lugar de prisão
para os petroleiros, né? Há relatos, inclusive, de trabalhadores petroleiros torturados. Não há fronteiras claras entre o que é a estrutura de repressão montada no Estado e o que é, tanto no âmbito federal como estadual, com os doipodes, etc., com o que é a estrutura que funciona no interior da Petrobras, tendo militares à sua frente. Além de todo o processo de repressão, né, que ocorre, que se instaura na empresa e que gera condições e situações de trabalho mais favoráveis à exploração dos trabalhadores, né, há um levantamento já da ampliação significativa da lucratividade dessa empresa no contexto ditatorial, né, da expansão e da lucratividade da empresa, principalmente, particularmente no contexto posterior ao ato institucional número 5, né? E óbvio que não dá para ler a ampliação da lucratividade da empresa, né, deslocando ela das práticas de cerceamento da organização sindical, da ampliação da rotatividade dos trabalhadores, né, que está atrelada a esse processo, do achatamento salarial. A gente vai encontrar ali nos anos 70 um conjunto de boletins sindicais reivindicando, né, reposição salarial e denunciando essa situação da perda de direitos efetivamente, né? Ou seja, o ambiente ditatorial contribui para a intensificação da exploração do trabalho, e isso resulta diretamente no beneficiamento econômico dessa empresa às custas da intensificação da exploração dos seus trabalhadores. Bom, primeiro, não há uma hierarquia, né, aqui, né, mas a gente pode dizer que alguns grupos especificamente estão muito evidenciado, está muito evidenciada a violação de direitos, né? O primeiro deles são os petroleiros e petroleiras, né? Esses trabalhadores que foram perseguidos, monitorados, né, pela ditadura militar, e a repercussão que isso tem em seus familiares. Fora isso, outras populações vulneráveis, né, como os povos indígenas. A gente tem investigado um recorte específico dos povos indígenas no Vale do Javari, onde a empresa atuou, né, e também o caso da Vila Socó, que é bastante emblemático, que é uma comunidade que se constitui ali do lado da refinaria de Cubatão, e que onde, a partir de um incêndio que ocorre já nos anos finais da ditadura, simplesmente é tomada pelo fogo e morrem, segundo os depoimentos, né, muito mais do que as 93 vítimas assumidas pela empresa publicamente, né? Mas quando a gente pensa no impacto da ditadura no Brasil, a gente está falando de que a sociedade como um todo foi atingida pelo regime ditatorial, né, por essa aliança empresarial militar que durou de 64 a 85, mas com repercussões até hoje, que elas estão muito, muito presentes nas delegacias, né, estão muito presentes no último período, com 4 anos de um governo que defende publicamente a tortura, né, e coisas desse tipo, né, que não deixaram de acontecer nesse país, ainda que não sejam reconhecidas oficialmente. Então, não estamos falando. Há grupos específicos que vão ser levantados pela pesquisa, mas a equipe de pesquisa tem clareza de que olhar para esse período é olhar para o Brasil atual e é olhar também para um regime que atingiu a todos nós. É nosso dia, companheiro.